Olá, meus queridos, minhas queridas, mais uma canalização comentada de Cryon e hoje o título é Comunicação Celular. Eu vou comentar essa canalização em agradecimento e ao pedido da madrinha desta série Canalizações de Cryon comentada, a minha querida irmã de alma Regina Santos. Ela me pediu para fazer esse comentário porque eu passei por aquela experiência, a questão do fígado, não é que eu comentei na primeira canalização, e ela achou bem pertinente falar sobre isso. E eu também vou colocar neste vídeo, no final, uma parte da live que nós fizemos no meu Instagram, do Encontro e Desencontro do Eu, que é uma série que a gente faz toda segunda-feira com duas amigas queridas, também duas irmãs queridas, que é a Denise Barroso Olivieri e a Andréia Veloso. Já faz mais de um ano a gente está fazendo essas lives toda segunda-feira às 8 horas da manhã. E cada semana é no Instagram de uma de nós. A gente reveza para ficar para todos, né? E nessa semana falamos sobre estar velha ou envelhecer. E eu falei sobre longevidade. Então tem tudo a ver o tema dessa semana com a primeira canalização que eu comentei, onde eu contei minha história, e a de hoje também. Tudo está conectado. Aliás, tudo no universo está absolutamente conectado. Então vamos para a canalização do Cryon, Comunicação Celular. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é Comunicação Celular. Ela foi dada na Universidade Delphos, na Geórgia, Estados Unidos, em 12 de abril de 2014. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente eu sei onde estou. E honro aquilo que está aqui. O nome deste lugar é o nome de um templo da sabedoria. Portanto, o que nós queremos fazer neste pequena quantidade de tempo é trazer a vocês o tipo de sabedoria que vocês têm pedido. E cada simples alma antiga nesta nova energia está começando a fazer esta pergunta. E o título do tema, que os humanos gostam de dar título a tudo, será a comunicação corporal. E mesmo antes de começarmos, eu direi que isto é especificamente sobre comunicação corporal de você com a sua estrutura celular e não o outro caminho. Isto é para outra canalização. Há dois tipos de comunicações. Não é apenas uma direção. Mas nós vamos falar sobre você e seu corpo neste momento. Antes de até mesmo começarmos, o que é necessário, querido ser humano, rever os blocos, os bloqueios que entram no caminho da sua compreensão do que está por vir. Vocês apenas têm uma realidade. A realidade que vocês compartilham como seres humanos, e vocês compartilham até mesmo com meu parceiro, é que vocês vivem em um mundo linear. Vocês experimentam as coisas de determinadas formas e vocês estão acostumados com a forma como o humanismo funciona. A psicologia humana, todas as coisas que vocês fazem, as emoções, suas ações, as razões por trás das coisas, as realizações, punições, todas estas coisas entram em sua percepção da forma como as coisas funcionam.
Eu não estou validando a sua inteligência quando eu digo que vocês naturalmente projetam isso para tudo mais que está à sua volta. Seja Deus, ou seja, simplesmente a percepção da realidade em um estado multidimensional, você traz adiante apenas aquilo que você conhece. E isso é uma visão tendenciosa. Há certas formas no humanismo onde vocês realizam as coisas através de trabalho duro e repetição, e então vocês aplicam isto a todas as coisas. Há certas formas nas quais vocês trabalham no humanismo, os seus relacionamentos com outros humanos, o dar e receber que vocês têm, e vocês aplicam isso, portanto, a tudo mais. Nós já dissemos antes que algumas de suas religiões organizadas assumiram isso ao máximo. E elas têm um Deus disfuncional, um Deus que pode estar raivoso e julgando, e todas as outras coisas que os humanos têm. E antes de começarmos a discussão, dizemos a vocês que vocês precisam deixar estas coisas. Nessa discussão, nós poderemos lembrar vocês de algumas formas tradicionais e então equilibrá-las com a verdade. Vocês sabem, é algo belo. A premissa desta canalização é que vocês são capazes de conversar com sua estrutura celular, como nós temos dito por anos. E não é difícil. Que vocês precisam ir além da tendenciosidade humana, e não é tão difícil. Mas vamos começar a discussão. Nós precisamos com o que eu chamarei o preâmbulo, ou aquilo que é necessário para podermos realizar aquilo sobre o que falaremos hoje. Nós precisamos definir, da melhor maneira que pudermos, a consciência humana. Mas esta não seria a definição que vocês leriam em sua academia. Essas são as coisas que nós vemos. A consciência humana é dividida em várias partes. Falaremos sobre apenas duas. A primeira é aquela sopa ou comportamento que é guiado por duas partes do corpo humano. E a primeira é o cérebro sináptico, isto quer dizer, o armazém das suas experiências. E a segunda é a parte multidimensional que você acredita ser responsável pela criatividade, intuição e Deus. É uma mistura destas duas, através do livre-arbítrio do ser humano. É o equilíbrio destas duas que cria um ser humano que, de fato, parece aos outros estar em controle de sua própria vida e satisfeito consigo mesmo. Quando estas coisas estão fora de equilíbrio, de um lado ou de outro, vocês se tornam disfuncionais. Quando um ser humano tem uma consciência que está apenas no cérebro sináptico, não há credibilidade de Deus neles, não existe habilidade para eles terem pensamentos realmente criativos, e eles ficam tão agradecidos de terem apenas aquilo que eles sabem. Isso serve bem a eles. É disfuncional para nós, porque existe a parte divina que está sempre lá, está sempre disponível, e por isso poderia dar a eles um aumento na sua consciência e em sua vida, mas com o livre-arbítrio é isso que eles fazem. E existe então o outro lado, e vocês já viram isso, pessoas da nova era disfuncionais. Eu os chamarei de flutuadores. Eles estão tão embrulhados naquilo que é esotérico que eles não têm nenhuma dica sobre a vida. E o cérebro sináptico não tem a mínima chance. A lógica e o senso comum
são jogados fora e a única coisa que permanece é o que nós chamaremos, acredite nisso e woo-woo. Vocês já viram essas pessoas? Vocês sabem de uma coisa? Isto é aceitável para eles. Mas isto é a consciência humana, um equilíbrio entre aquilo que são as sinapses e sobrevivência e aquilo que é a parte de Deus que vocês carregam com vocês. Agora, onde está você? É assim que nós devemos começar esta canalização. Se você está ouvindo hoje a isto, seja você um humano na cadeira ou uma pessoa mais tarde sentada em uma cadeira, ouvindo isso ou lendo através de uma transcrição, as chances são de que você está consciente da sua parte divina. Agora, a parte divina é a parte misteriosa, mas é a parte que é real, tão real quanto o cérebro sináptico. E aqui está o que eu vou dizer. Isto está conectado de forma tão intensa à sua habilidade de conversar com seu corpo. Se você é um intelectual e você apenas confia naquilo que é sináptico em seu cérebro, você deveria parar agora e não ir além, porque você não terá nenhum sucesso com aquilo que estou prestes a falar. Não é interessante que isto está conectado de forma tão intensa? Vocês precisam estar conscientes do divino em seu interior, porque este caminho, que vai conversar diretamente com aquilo que nós chamamos de inteligência inata. Nós demos a vocês informações há anos de que chegaria um dia neste planeta quando a saúde dos indivíduos poderia muito bem ser medida de uma forma muito diferente do que é feito atualmente. Que aqueles com uma consciência mais elevada, obviamente viveriam mais tempo e não haveria nenhuma medição médica para justificar o porquê disto. Nós dissemos que a consciência poderá eventualmente conduzir os próprios atributos do equilíbrio humano de uma forma celular, de uma maneira química. E que as outras coisas nas quais vocês agora estão centrados, que são, é claro, dieta, exercício, tomarão um assento atrás com relação à consciência. E se nós disséssemos isto, o que vocês irão então trazer como conclusão? E isto é que as coisas estão mudando para o ser humano. E os próprios atributos que mantêm vocês vivos começam a mudar para o ser humano. Maior consciência a propósito dos atributos tridimensionais do que o seu corpo precisa trará a vocês maior saúde, mas isso sozinho não vai ajudar vocês a conversarem com sua estrutura celular. Portanto, se você veio até aqui, e se você está a bordo, como vocês dizem, e você puder dizer honestamente, eu acredito que existe uma parte divina em mim, então nós podemos continuar. E o resto desta informação será dada com a premissa de que você tem isto. Aqueles que têm a mente espiritual, que chegaram até este ponto muitas vezes. Aqueles que têm a mente espiritual sabem sobre a estrutura celular de seu corpo, porque ele tem um complemento espiritual e um componente espiritual, uma benevolência, e eles estão prontos para ir. Mas o que eles fazem a seguir é sempre interessante. Historicamente, a tendenciosidade humana entra, e mesmo aqueles que se chamam iluminados e da nova era começarão o que eu chamarei um processo linear de repetições e de falta de sentido. Coisas que eles decidiram que são necessárias para falar com sua estrutura celular.
Por que você desejaria falar com sua estrutura celular? E deveria ser óbvio. Qual é o paradigma com o qual você cresceu? Historicamente, aqui está. Que você, como uma criatura iluminada, vive em sua cabeça. Que tudo o que acontece com você está em sua cabeça. As maiores poesias já escritas, músicas mais grandiosas já compostas, as maiores pinturas, começam na cabeça. E o resto do seu corpo é o veículo que suporta a sua cabeça. E a sua cabeça, de vez em quando, olha para o seu corpo e diz: eu espero que essa coisa funcione. E isto é tradicional. E então é aumentado tudo o que vocês veem ao seu redor com aqueles que captam doença ou coisas que acontecem. E então começa o medo. O medo criará um hipocondríaco que tem medo de tudo, que acredita que ele vai ficar doente com qualquer coisa. E a propósito, frequentemente é assim que é. Porque este é o corpo humano tentando concordar com o que ele ouve vindo da sua cabeça. A propósito, e agora eu vou dar uma dica do que está vindo. Este é o pensamento tradicional sobre o qual vocês não têm nenhum controle. Agora vocês chegam a este lugar onde vocês sabem melhor, estão sentados e ouvindo a isso e prontos para continuar. E no passado, a nova era tem estado preenchida com processos que supostamente para eles vocês seriam capazes de conversar com suas células, não comunicando de volta das suas células, mas vocês conectando-se, conversando com as suas células. Isso é feito através de repetições, frequentemente, processos que o ser humano pensa serão atributos que a célula gostaria de ter. Vocês precisam ir a determinado lugar, em determinada temperatura, estar em determinada energia, voltado para determinada direção. Você poderá fazer isso várias vezes. Se você puder fazer isso, então o seu corpo estará pronto para ouvir, haverá uma pequena janela de oportunidade e você pode então entregar a mensagem. Esta é uma visão tendenciosa humana. Meus queridos, já é tempo de desmistificar isso. Isso não é acurado, não é a forma como acontece. Vocês estão assumindo de que o seu corpo é estúpido, de que ele não sabe nada sobre nada, que ele está completa e totalmente separado e divorciado da sua consciência de qualquer coisa que você está fazendo e não tem nenhuma ideia. Eu quero dizer a verdade a você. Cientificamente, isso será provado e não será muito longe daqui. As células de seu corpo, especialmente aquilo que vocês chamam de inteligência inata, todas têm algo em comum e nós daremos um nome a isso pela primeira vez. E aqui está. Isso será chamado CAL. Isso significa células estão ouvindo. Em português, CEO. As células estão ouvindo. É assim que vocês foram construídos. O complemento divino em você é construído em cada célula de seu corpo. As células são uma coleção do que foi criado pelo DNA, através do projeto que está lá em cada célula. Existe com um atributo. Ele se conecta tão claramente em si mesmo, está esperando por instruções. E as únicas instruções que elas vão ouvir são aquelas dadas através do complemento divino da consciência humana, diretamente com intenção pura, diretamente para elas. Vocês ouviram isto? Vamos falar sobre esta comunicação por um instante. É como se a simples célula tivesse um telefone que estava pronto para ser respondido
se vocês soubessem o número. Se vocês pudessem discar o número, poderiam falar com todas elas de uma vez só. Todas elas pegariam o telefone. E seria você do outro lado. Construído nelas. E isso não responde à linearidade. As comunicações com as células do corpo são comunicações multidimensionais, mas a sua consciência humana também é multidimensional. Isso é parte do campo do DNA, do Merkabah do seu corpo. Eu direi a vocês o que o intuitivo pode fazer. Ele pode olhar para a sua alma, literalmente, através do Merkabah, do campo do Merkabah, e dizer a você se você ativou qualquer parte através da alma espiritual, ou se você está apenas desempenhando um papel. O que é intenção pura? Tudo bem? Vamos falar sobre isso do seu jeito. Eu vou usar isto novamente. Quando você se apaixona por alguém e você olha para essa pessoa nos olhos, dois amantes olhando um para o outro, não há nada como isto. Você sente Deus nessa pessoa, você se lembra? Sente Deus nisto? Você sente, nem mesmo está consciente disso. Você percebeu que por isso que está apaixonado é algo tão maravilhoso? Porque Deus está lá. Você percebe que isto não é algo sinático? Você compreende isso, não é? E, na verdade, o cérebro está frustrado por você estar apaixonado. Ele está dizendo, você deve comer melhor. E você diz, sim, mas estou apaixonado. Você precisa raciocinar melhor. Tudo bem, mas eu estou apaixonado. Por que você está colocando o seu sapato no congelador? Porque estou apaixonado. Eu esqueci. É isso que é. Agora, quando você olha para alguém e diz, eu te amo, isso é intenção pura quando você está apaixonado. E é assim que você faz. E você expressa o seu coração para o outro e o outro para você, e vocês estão entrelaçados como um só. Não há nada como isto. E agora eu quero que vocês mudem isto. Virem isso para o seu interior. Existe uma parte divina de você que está apaixonada por você, esperando para você dizer, eu te amo. E ela saberá se você diz com intenção pura. Se você não estiver apaixonado pela outra pessoa, mas ela quer ouvir e você diz, eu te amo, não é a mesma coisa. E você sabe que não é a mesma coisa. E nunca será. A magia não está lá, a conexão não está lá, o entrelaçamento não está lá, são apenas palavras. E então, se você praticar isso sobre o que estamos falando hoje, desta maneira, isso não é puro. E você não terá o número telefônico correto para as células do seu corpo. Mas quando você se apaixona por você mesmo, honrando o corpo até um ponto onde você percebe que ele é parte da criação de Deus, da sua criação, sem ele não haveria iluminação, sem a consciência não haveria nada. Precisa operar bem e deseja que seja assim. Deseja que seja assim. E aqui está a oportunidade. Há anos atrás, vocês viram os gurus da Índia. Eles podiam controlar as coisas que supostamente deveriam ser automáticas no corpo. E eles tinham controle, eles poderiam diminuir o ritmo do seu coração. Eles poderiam fazer com que sua respiração extremamente lenta. Eles podiam assumir o controle de certos tipos de coisas dentro de seus corpos que ninguém pensava que poderiam. Eles estavam conversando com uma parte de seu corpo que estava ouvindo e se ajustando. Eles sabiam como fazer. E você também sabe. Portanto, sabendo disso, o que vem a seguir? Nós acabamos de dar a vocês duas premissas. Número 1, em contato com a parte divina de você, cria um caminho para você então ligar para a sua célula. CEO. As células estão ouvindo. Elas
nascem com vocês ouvindo aquilo que você quer. Elas estão esperando pela consciência humana dar a elas instruções. Nós faremos isso daqui a um minuto. Agora, como fazer isso? Agora que vocês sabem que elas estão esperando, como é possível? O que você diria? Há ainda aqueles que pensam que compreenderam o processo, que estão despertando, que são trabalhadores da luz, talvez eles sejam da nova era e já entenderam tudo. Eles têm um processo para isto. E aqui está o que vocês fazem. Vocês precisam conversar em voz alta com suas células. Você precisa dizer exatamente o que vocês querem. E aqui estão quantas vezes você precisa fazer. Você deve fazer todos os dias. Isso soa certo para você? Parece correto? Para alguns parece. E se parece, eu quero que você reconheça o que você está fazendo. Você está aplicando um atributo humano linear a um sistema belo e multidimensional que está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Que você está chamando de sua sabedoria inata. E ela não responde às repetições. Vamos falar sobre a inteligência inata. Você está preparado para falar com um sistema que não ouviu de você ultimamente. Não, na verdade, não desta forma. Há uma nova energia neste planeta. Trabalhador da luz, velha alma, ouça. O seu kit de ferramentas está sendo melhorado. É por isso que vocês estão ouvindo isto. Vocês podem fazer isto. E eu não estaria dando a vocês algo que vocês não pudessem fazer. Você entra em contato com suas células e eu direi, elas vão reagir. Eu darei essa informação daqui a um instante. Eu quero que vocês olhem para isto. Na linearidade. Vamos olhar para o seu melhor amigo, cada um de vocês. Vocês têm seu melhor amigo. Talvez seja seu parceiro na vida, talvez não. Alguém com quem você pode sentar e conversar. E não há parâmetros, não há regras para você dizer. Você pode dizer qualquer coisa que quiser, você pode expressar seu coração e eles estão ouvindo. Eles podem fazer o mesmo com você. Esse é um melhor amigo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Vamos dizer que você tem esse melhor amigo e você estará com ele por 3 dias. E você faz isso. Dia 1. Você desperta de manhã, senta-se na mesa, vocês estão tendo um café da manhã e você dá a ele todas as mesmas informações novamente. Como vocês acham que isso vai funcionar? Não funciona com suas células também? Vocês compreendem o que estou dizendo? Suas células são você. O que você diria para você? Suas células estão ouvindo. C-E-O. Você está pronto para isto? Elas estão prontas para isto. Elas têm estado ouvindo desde que você nasceu, esperando pelo momento quando você despertaria para esta possibilidade de que você pode literalmente conversar com elas. Portanto, vamos fazê-lo? O que seria algo que você diria a elas? E como vocês abordariam isto? Em primeiro lugar, eu quero dizer, elas compreendem a sua linguagem. Elas são parte de você. Você conversa com elas da forma como você desejar. Em voz alta, através do pensamento, através da escrita, não importa. Porque vocês têm o número delas. E a chave é o amor. Você precisa amar a sua estrutura celular o bastante para que você possa dizer, eu te amo. E ela saberá que você realmente ama. Não pode ser mais simples do que isso. E, no entanto, não pode ser mais difícil ao mesmo tempo. E você se senta por um instante. O que você diria? O que acontecerá? Quando o corpo começa a ouvir a você, há alguns processos pelo qual ele passa. Deixe-me dizer quais são esses processos e darei um exemplo de uma comunicação. E então nós terminaremos. Eu quero que você conheça algumas coisas.
Quando você começa a conversar com a sua estrutura celular e você tem o número correto, a primeira coisa que acontecerá é uma quantidade tremenda de arrepios. Vocês saberão que vocês conseguiram, meus queridos. Vocês saberão que vocês conseguiram. E essas são as células do seu corpo celebrando. Celebrando. A inteligência inata, o corpo inteligente, quer que você queira chamar, é parte de você. Eles estão tendo uma festa. Vocês ouviram isto? Nós temos comunicação. Demorou tanto tempo. Vamos fazer uma festa. E mesmo que seja metafórico e mesmo que seja tolo, eu vou dizer a vocês, é isto que está acontecendo. O corpo tem alegria. Você sabia disso? A inteligência inata, quando você está conversando com ela, sente-se grandiosa. Aqueles de vocês envolvidos na saúde sabem como se sente ser saudável. Seu corpo inteiro está se regozijando com cada passo, com cada respiração. Esta é a inteligência inata celebrando. Você começa a conversar com ele. Todos esses anos ele tem estado ouvindo, esperando. Sem orientação, ele não saberia o que querer. Não é? E eu falei de volta. Eu falei sobre a lei da normalidade, a curva normal, sem instruções. Seu corpo irá simplesmente seguir aquilo que é a média. Fazemos aquilo que ele sabe fazer. Com as suas instruções, você o controla. Não poderia ser mais simples do que isso. A primeira coisa que ele faz é celebrar. A próxima coisa que ele faz é começar a trabalhar. E eu quero falar sobre isto. O que é começar a trabalhar? Dependendo das coisas que você está comunicando para a sua estrutura celular, seja para saúde ou cura, ou para rejuvenescimento, não importa o que seja, você precisa dar um certo tempo ao corpo. Existe uma natureza prática aqui que você precisa compreender, pois estas coisas apenas serão realizadas através da divisão celular e aquilo que vocês chamam de rejuvenescimento. O seu corpo é construído para se rejuvenescer. A maioria dos órgãos do corpo, incluindo a pele, rejuvenesce por si mesmo. Com um período de tempo, você tem novas células. É assim que vocês permanecem vivos. Quando vocês começarem a falar com sua estrutura celular, aquelas instruções irão para os dados que estão no DNA e serão captados no próximo ciclo de rejuvenescimento. E, portanto, vocês não terão resultados amanhã. Isto é um senso comum. Torna-se um senso espiritual comum. Você está alinhado pela primeira vez com a ideia de que existe um tempo necessário em sua linearidade, com sua estrutura celular, até mesmo para realizar a cura. Que nem todas as coisas estarão aliadas com a remissão espontânea, que é uma outra história. E será que isso não faz sentido para você? E, portanto, você começará a sentir isto com o tempo. E as coisas nas quais você está trabalhando e pedindo começarão a se mostrar com o tempo. E a terceira coisa sobre a qual eu quero falar com você, para a qual você ainda não está pronto. Quando você começar a falar com suas células, a inteligência inata sabe que a sua consciência é benevolente. Ela sabe que você deseja permanecer, e então há um sistema automático que começará a melhorar outras partes do seu corpo que você nunca perguntou, nunca pediu para ser melhorada. Você começará um processo de extensão de vida. E a cura começará a acontecer e equilibrar em áreas que a sua consciência não tem nenhuma ideia a respeito, mas que a sua inteligência inata sabe tudo a respeito. Você acabou de despertar a ponte entre a consciência humana e a estrutura celular. É fácil, mas você precisa se apaixonar. Imagine por um instante
que você está sentado sozinho. E talvez você faça isso em voz alta e você fará o primeiro contato. Não importa qual a sua idade, se você é jovem, se é mais velho. Você pode, se você perceber que está apaixonado com a parte divina de você, talvez você possa até mesmo visualizar a face divina, o que quer que isso signifique para você. E você pode ver a sua natureza eterna em cada célula do seu corpo. E você percebe que a sua estrutura celular está esperando ouvir de você. C-E-O. E então você começa. E você percebe que você tem um número das suas células. Você pode sentir, e até mesmo antes de você começar a abrir sua boca, os arrepios começam, porque elas pegaram o telefone e agora estão realmente ouvindo. E a primeira coisa que você poderá dizer: nós conhecemos um ao outro e eu te amo. Sinto muito por ter demorado tanto tempo para eu perceber. Eu quero que você entre nos processos sobre o qual vocês conhecem, que eu não conheço. Eu quero que vocês se reúnam de uma forma benevolente que criará saúde e que permitirá que eu viva muito tempo. Eu quero que vocês conversem comigo da maneira como vocês puderem, que eu puder reconhecer. Eu quero segurar suas mãos e vocês segurarem as minhas pelo resto da minha vida. E se houver alguma coisa inapropriada, qualquer desequilíbrio químico em meu corpo, eu quero que isso vá embora ao longo do tempo e ações apropriadas. Eu percebo que eu tenho hábitos que estão me matando. E eu quero que esses hábitos mudem. Eu percebo que eu tenho um peso corporal muito ruim. Como posso explicar isto? Eu estou sendo benevolente e suave, gentil. Querida estrutura celular, eu quero que meu metabolismo se coadune com a minha magnificência. Me ajude a ter o peso adequado para a melhor saúde. Mude o que for necessário. Puxe do registro acástico se for necessário. E lembre-se de quem eu costumava ser. Mude a minha dieta, minhas preferências de alimentação se for necessário. Deixe que o corpo peça aquilo que ele precisa e não aquilo que eu quero desejar. Deixe que o corpo peça aquilo que ele precisa e não aquilo que eu quero desejar. Traga isso para um lugar de divindade equilibrada. E eu prometo, eu conversarei com você todos os dias, porque eu te amo. E então, não desligue o telefone. E então, não desligue o telefone. Agora, se você quiser analisar esta canalização, você perceberá que a sua consciência nunca disse ao corpo coisas específicas. Porque a inteligência inata sabe o que fazer. Ela está apenas esperando pela ligação. Você está pedindo equilíbrio. E a inteligência inata sabe o que fazer. A parte inteligente de seu corpo pode até mesmo entrar em contato com o seu registro acástico. Pode puxar as partes adequadas para que haja saúde, para que haja mudança, para que vocês deixem hábitos que vocês têm que não deveriam ter. Da mesma forma, tão simples quanto comer muito, ou outras coisas que são hábitos. Isto pode mudar muito, muito rapidamente. Dentro de alguns ciclos de rejuvenescimento celular, criando diferenças reais naquilo que você deseja comer, para que não haja sofrimento, para que não haja fome, porque está conectando-se você do passado que não tinha o hábito que você tem hoje. Este é o poder que está diante de você. C-E-O.
Agora, alguns de vocês começarão a fazer isso e terão resultados imediatos. E eu quero dizer a vocês, se você é um destes, você tem um trabalho para mostrar aos outros como fazer. Pois não acontecerá da noite para o dia, e alguns estão ouvindo essa canalização, não necessariamente. Vocês precisarão mostrar a eles como você fez. Por último, como isso te faz sentir-se, velha alma? Saber que você tem um amigo em seu interior. Até o ponto que você pode adicionar anos e anos e anos à sua vida. Tudo isto de forma apropriada para o plano que você desenvolveu para a Terra, quem você será da próxima vez, quando você deverá ir ou partir, tem a ver com permanecer saudável enquanto você está aqui. E isto está muito fora da curva normal. E é isso que vocês podem fazer. Haverá outra canalização em outro momento sobre como reconhecer o que o corpo diz a vocês. Pois vocês não falam a sua linguagem necessariamente, e vocês precisam compreender, através de alguns processos, como ele poderá retornar a você, de forma que você possa dar a ele melhores instruções. É um ciclo, percebe? A canalização hoje foi dada em um lugar muito sagrado para criar novas ferramentas para vocês, porque já é tempo. E assim é. Que incrível, não é? Que maravilhosa essa canalização. Eu anotei várias coisas aqui. Não sei se eu vou conseguir falar todas, até porque vai ficar bem longa essa canalização, não é? Mas, enfim, vou seguir a intuição, não vou seguir o coração, o espírito. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa questão das velhas almas. Quem segue o Cryon, quem acompanha o Cryon, sabe que essa é uma forma carinhosa e recorrente dele falar. O que significa velhas almas ou almas antigas? Ele também chama de trabalhadores da luz. São almas que já encarnaram neste planeta por centenas, milhares, não sei quantas vezes, não é? E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu senti um sim dentro de mim. Eu senti uma ressonância, um ressoar. Eu disse, eu sou uma velha alma. E ele fala da sabedoria da velha alma, enfim. Eu gostei muito de saber que eu sou uma velha alma. Não sei você, o que você acha? Coloca aí nos comentários se você gosta de saber que você é uma velha alma. Quero saber, ok? Outra coisa que ele fala é sobre linearidade. Nós somos lineares. O ser humano é um ser linear. O que é o linear? É uma linha, né? A gente só enxerga numa direção. A gente só pensa numa direção. E na verdade, o que a consciência nos traz, o que Cryon nos traz, a consciência é da multidimensionalidade. Ou seja, existem multidimensões além desta terceira dimensão, essa 3D. O que é 3D, não é? Dimensão a gente aprende na matemática, não sei se você se lembra no colégio, altura, comprimento e largura. Um cubo. O cubo é um elemento em 3D. Não é plano. O plano, eu lembro que tem o ponto, que não determina nenhum plano. 2 pontos determinam a reta, 3 pontos já determinam um plano. Então nós estamos no plano da 3D, terceira dimensão.
Só que existem multidimensões, então não dá para dizer o número, não é? E enquanto a gente vive nessa terceira dimensão e não desperta para a nossa parte divina, que ele fala depois, não é, do cérebro sináptico e depois da parte multidimensional, enquanto a gente não desperta para essa multidimensionalidade, a gente vive como um ser humano comum, linear, raso, porque obviamente essa materialidade é o que menos tem de realidade. Eu costumo dizer uma coisa sempre: o que é real? O que é verdadeiro? É aquilo que não muda. O amor é verdadeiro, não muda, o amor é sempre amor. O que muda, o que passa, por exemplo, esse momento não é real, porque a hora que ele passa, ele já não existe mais. O real é permanente. E a multidimensionalidade é real. Ele fala, o espírito é tão real quanto aquilo que a gente considera real, que é a materialidade, não é? Eu vou falar resumidamente, não dá para comentar tudo, acho que nem teria necessidade, porque são coisas maravilhosas, né? E cada um pode fazer a sua leitura, a sua interpretação durante a canalização. Até eu ouvi novamente. Eu ouvi essa canalização há alguns anos atrás. Eu vou falar da minha experiência. E ela veio de encontro a algo que já existia na minha consciência desde 20 e poucos anos. Eu me lembro que numa conversa com uma amiga, uma ex-cunhada, eu dizia para ela o seguinte, que eu não queria terminar os meus dias em cima de uma cama dependendo de alguém para me cuidar. Quando eu disse aquilo para ela, eu não tinha a menor noção do que aquilo significava, mas a minha consciência já sabia. E quando eu ouvi essa canalização, eu entendi o que eu tinha feito. Porque eu sou uma das pessoas mais saudáveis que eu conheço. Existem, graças a Deus, pessoas muito saudáveis. Mas são poucas. São bem poucas. E isso é facilmente constatado quando você vai num hospital, numa unidade, numa UPA, né? Aqui em São Paulo é UPA. Quando você vai numa UPA, ou qualquer outro centro clínico aí, enfim, você vê a quantidade de pessoas doentes que existe. E eu já falei sobre isso várias vezes, elas consideram isso tão normal, tão comum, é assim mesmo que é. E envelhecer, também muito normal, muito comum. E eu pensava exatamente o contrário. Tanto é que aos 39 anos, como eu falo na live, eu tive a crise do envelhecimento, não é uma crise de consciência, eu não queria envelhecer. E aquilo era bem estranho naquela época, falando para as pessoas sobre isso, era bem estranho, porque você não aceita que você vai envelhecer, tem que aceitar que você vai envelhecer. E eu nunca aceitei. Interessante, né? Eu nunca aceitei isso. E depois de conhecer Cray, eu entendi por quê. Outra coisa muito interessante, eu sempre acreditei no que a Bíblia diz a respeito das pessoas viverem 700, 800, 900 anos. Sempre acreditei. E aí me perguntava por que a gente vive tão pouco. E também, como ele fala, as células se renovam, o corpo se renova periodicamente. Aí a pergunta é,
Se o corpo se renova periodicamente, por que a gente envelhece? Tudo isso, a consciência, não é? Na verdade, que interessante que ele fala, não é? A consciência inata do corpo, ele já sabe, ela já existe, ela já traz isso pra gente. E conforme a nossa consciência, a nossa consciência sináptica vai expandindo, vai acompanhando a nossa expansão, a nossa consciência inata, a gente vai se dando conta de que essas crenças que a gente tem, que a gente aprendeu, adquiriu, enfim, elas são simplesmente crenças, que não precisa ser assim. É muito interessante essa questão do CEO, as células ouvem. E mais incrível ainda é o número do telefone, não é? Ligar para a célula, mas com essa paixão, não é? Com esse amor que a gente realmente deve ter por elas. O mais incrível de ver, que eu percebo, é que as pessoas não têm a mínima noção, a mínima consciência do seu próprio corpo. É como se o corpo fosse uma coisa qualquer, ou aquilo que ele fala, é bem definir isso, aquela frase que ele fala, em algum momento você olha, a cabeça olha para o seu corpo e diz, eu espero que isso funcione. Como se ele fosse algo totalmente alheio, totalmente separado da consciência. É assim que as pessoas vivem, a maioria vive. Achando normal a doença, achando normal envelhecer, ignorante a respeito de si mesmo, do seu próprio corpo, usando o corpo da maneira mais irresponsável que existe. Eu posso falar, por exemplo, dos refrigerantes, malditos refrigerantes. É uma maldição. Tem até um vídeo aí que eu assisti no Instagram esses dias, mostrando um biólogo, se não me engano, mostrando o malefício do refrigerante. O Dr. Laí Ribeiro já falava sobre isso há muitos anos. Para cada um copo de refrigerante que você toma, você precisa tomar 35 copos de água, porque o refrigerante é a coisa que mais acidifica o corpo. E um corpo ácido, um sangue ácido, é uma piscina, é uma base, é o melhor elemento para o câncer. Não é o sol que dá câncer de pele, isso é uma mentira. Isso é a grande mentira da mídia, da indústria de drogas farmacêuticas, indústria farmacêutica. O que faz o câncer é um sangue ácido. Nosso sangue é alcalino. O pH alcalino, e quanto mais alcalino, menos tendência ao câncer. Não é o sol. Dr. Laí Ribeiro chama de heliofobia. Heliofobia, medo do sol, criminalização do sol. E aí eu faço uma coisa já há muitos anos, uns 4 anos já eu faço isso. Água com limão, água solarizada na garrafa azul, água solar azul, que é uma prática do Ho'oponopono. Você pega uma garrafa azul, coloca no sol por algum tempo, meia hora, 1 hora, e toma. E eu tomo de manhã, em jejum, com limão. O limão, embora ele seja ácido, ele alcaliniza. Quando ele entra no corpo, ele alcaliniza o corpo. Então, além de não beber refrigerante, bebo raramente, rarissimamente, uma vez ou outra, eu tomo
todos os dias água solar azul com limão, para alcalinizar o meu corpo, porque infelizmente a gente tem muitos venenos, tanto na água quanto nos alimentos, enfim, até no ar que a gente respira, então a gente precisa se cuidar. E outra coisa que me veio à consciência, isso há 3 anos atrás, eu estava com 59 anos e eu tive uma conversa com Deus. Na verdade, olha só que interessante o que me veio agora. Eu tive uma conversa com Deus, mas era o Deus nas minhas células, porque a parte divina das minhas células, eu estava falando com elas. E eu disse, até agora eu tive uma vida bem difícil, não é uma vida dura, de sacrifício, enfim. Que tal o dobro da idade, agora a mesma quantidade de anos, de uma vida bem leve, bem feliz, bem suave, bem livre, né? Então, eu quero viver até 120 anos. E ele fala sobre isso no final, que a gente pode escolher quando ir ou ficar. Ele fala sobre isso. E é verdade. Mesmo que muita gente diga que só Deus sabe o dia que a gente vai, mas onde está Deus? Ou esse Deus ainda você acha que é o que está fora? Que é aquele velhinho sentado no trono que manda e desmanda, que julga e condena e presenteia também, né? Julga, presenteia e condena. Ou ele presenteia e condena, depende de como você for. Se você for bonzinho, ele presenteia. Se você for ruimzinho, ele condena, não é? Castiga. Se esse for seu Deus, eu sinto muito que não vai acontecer. Mas se o seu Deus estiver dentro de você, em cada uma das suas células, e se você conversar dessa maneira com as suas células, eu tenho certeza que vai acontecer. E eu creio 110% que eu vou viver no mínimo até 120 anos. Por causa de toda essa crença que eu já falei, que eu acredito que a gente vai viver muito mais, talvez não ainda nessa vida, nessa encarnação, mas a gente está indo para isso. E eu sempre digo o seguinte, se tiver bom eu fico mais. E se tiver bom é o quê? Como o Crayon disse, viver com saúde, plenamente, jovem, saudável, ativa e etc. Não caquética, senil e etc. Jamais. Porque eu já disse isso aos 20 e poucos anos de idade, que eu não queria isso. E olha que interessante, para quem ainda tem dificuldade em acreditar nisso, em praticar isso, a própria medicina está caminhando para a verdadeira cura. Não sei quantos de vocês já conhecem, já ouviram falar nas MedBeds. Já existem muitas MedBeds. O Júnior Legrazi fez recentemente uma série de lives falando sobre isso. E já existem no Brasil muitas MedBeds. Agora, por que ainda não estão disponíveis para o público? Porque as pessoas não têm essa mentalidade. Agora, você imagina você entrar numa câmara que te rejuvenesce, aí, sei lá, para uns 30 anos, e você não sabe lidar com isso, com todas as consequências disso. Se a gente parar para pensar, não é uma coisa muito simples você voltar a ter a aparência de 30 anos, tendo 62, por exemplo. Então, a seu tempo, elas virão à luz, não é? Serão conhecidas e também serão usadas. Mas o mais importante de tudo isso, dessa canalização, é o final. É a comunicação, é como o Crayon fala com as células e como a gente sente que é verdade tudo isso. Como a gente sente a amorosidade, como a gente sente a verdade em tudo isso. É lindo. Faça essa oração, volte, oração ou comunicação, ou o que você, do jeito que você quiser chamar. Volte no finalzinho e faça essa conversa. Repita isso e sinta a verdade disso. É lindo demais. Cada canalização é uma viagem.
A gente poderia estar falando aqui muito mais, não é? Muito mais, mas eu acredito que é mais importante falar da minha experiência. Ele fala, né? Se já aconteceu, então fale para os outros, né? Ensine como fazer. Eu fiz isso, eu disse isso aos 20 e poucos anos, eu disse isso aos 59, eu acredito, e a crença é que realmente se manifesta na nossa vida, é o que a gente acredita, e o feedback das pessoas o tempo inteiro me dizendo da minha energia, dizendo que eu estou rejuvenescendo, dizendo que eu não pareço a idade que tenho. E é interessante ele falar dos ciclos, né? Os ciclos do corpo, porque existe um período, e isso varia um pouco de cientista para cientista, enfim, existe um período em que o corpo se renova, não é? Todos os órgãos se renovam, a pele se renova todos os dias e todos os órgãos se renovam num período. Então, se você dá um comando agora, no próximo ciclo já vai começar a aparecer o resultado. Mas realmente a chave é o amor. É amar a si mesmo, amar o seu corpo. Como um templo divino, a Bíblia diz isso também. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que nós temos uma parte divina em nós. Tudo isso que o Crayon falou não está em contradição. É apenas um nome diferente. Espírito Santo, você pode chamar de qualquer outra coisa. E tem canalizações que o Crayon fala que Deus, o Espírito, a fonte, ele não liga para o nome que você dá para ele. O importante é que você se comunique. Então, realmente, questão de palavra, como ele diz, o ser humano adora dar título para tudo. Mas a questão do nome que você dá é o que menos importa. Mas realmente o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, habita, é onde a divindade, aonde a fonte, aonde o todo habita. Então não é pouca coisa. E tomar consciência disso e essa responsabilidade de cuidar do seu corpo, muito mais do que simplesmente fazer exercício físico ou ter uma boa alimentação, que são importantes, realmente são importantes, mas principalmente tratá-lo com amor, com consciência e manter esse relacionamento com ele. E até uma prática, me lembrei agora que no Access Consciousness a gente pergunta para o corpo o que ele quer. E o corpo responde sim ou não, é simples assim. Você pergunta sim ou não, só tem 2 respostas. E uma experiência que eu tive muito engraçada foi um dia que eu falei, eu tô com vontade de comer banana. E eu querendo, vou comer banana. Quando eu passei pela fruteira, tinha uma maçã e o corpo disse, banana não, maçã. Ou você pode simplesmente ficar de pé, relaxada, assim, corpo solto, uma prática também que é bem legal de fazer, e solta e se concentra na pergunta que você quer fazer. Por exemplo, põe um refrigerante na sua frente, põe um copo de refrigerante na sua frente e fecha os olhos, se concentra no seu corpo, olhe para o seu corpo e pergunte para ele, corpo, devo tomar esse copo de refrigerante? Se ele for para frente, é sim. Se ele for para trás, é não. E você vai sentir o movimento. Às vezes ele é bem sutil, às vezes ele é imperioso. Já aconteceu de quase me derrubar. Foi muito engraçado. Mas dá para fazer isso e experimente fazer. Se você nunca fez, experimente, porque é bem interessante fazer isso. O corpo sabe. O corpo sabe o que é melhor para ele. O corpo sabe até o que é melhor para você. Em muitos outros sentidos, em muitas outras ocasiões, tá bom? Acho que é isso. É praticar, não é? Principalmente se apaixonar pelo seu corpo, como o Crayon fala. E crer que
É para lá que nós estamos caminhando, para a longevidade, para a verdadeira saúde, não uma saúde mantida à base de remédios. Quando eu passo em frente a uma farmácia e eu vejo sobre saúde, falando sobre saúde, eu falo, ai gente, que mentira. Que mentira, que mentira, que mentira. Isso não é saúde de jeito nenhum. Né? Isso é uma doença tratada à base de remédios. Saúde é outra coisa. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, compartilhe. Ative o sininho das notificações. Lá tem você clicar no sininho, vai aparecer todas personalizadas, não sei, enfim. Você clicar em todas. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação, tá bom? Se você está gostando, então faça essas coisas para você não perder. E me ajuda também a divulgar o canal. Tenho certeza que nós estamos numa época absolutamente propícia para que esse conhecimento chegue para mais gente, tá bom? Então, conto com vocês também para divulgarem. E do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Até o próximo vídeo. Diante de tudo isso que já falaram, né, que eu não preciso repetir, que as minhas amigas já falaram, a gente vai amadurecendo. E como vocês sabem, eu fui evangélica há muitos anos, e eu via na Bíblia que as pessoas viviam 700, 800, 900 anos. Eu falava, por que a gente vive tão pouco, né? E, porque eu acredito que as pessoas viviam esse tempo, viu, gente? Eu acredito, tá bom? Eu também. Então, aí esse medo lá, né, dos 39 anos e mais as informações, elas foram, ao longo desses anos, me fazendo pensar. E aí, obviamente, as informações vão chegando, né? Vão chegando, gente... Aliás, aprendi aquela frase maravilhosa com o Cryon, que eu falo todas as manhãs, já faz uns 4 anos, mais ou menos. Querido Espírito em meu interior, mostre-me o que eu preciso saber. E a informação vem, né? E uma informação que veio muito interessante é que o nosso corpo se renova. Em alguns lugares eu vejo 3 anos, às vezes 5, às vezes 7, não importa, tá? A data, assim, o tempo é irrelevante. Vamos considerar 5 anos. Vamos considerar 5 anos. Olha que interessante. Se o nosso corpo se renova completamente a cada 5 anos, olha a minha pergunta, né? Quando chegou essa informação para mim, olha a pergunta que eu fiz. Por que a gente envelhece? Isso é muito contraditório. Se você pensar nisso, é muito contraditório. Por exemplo, você falou da pele, né, Andréa? A pele é a que se renova todos os dias. Todos os dias a pele se renova. Sabe esse cheirinho que fica no lençol, na cama? É cheiro de pele morta. É a pele que está... Nós somos pior que cobra, né? A gente troca de pele todo dia. Agora, se a gente troca de pele todo dia, o corpo, as células, todos os órgãos, tem órgãos que se renovam mais rápido, outros mais lento, mas vamos considerar que a cada 5 anos a gente tem uma célula completamente nova, células novas, órgãos novos, corpo novo. A pergunta é, por que eu envelheço? Porque existe uma programação. Existe uma programação nas nossas células para envelhecer. A gente aceita isso. A gente aceita como verdade. Tudo que a gente aceita como verdade, tudo que é crença, acontece, não é? Aí o Cryon, ele ensina o seguinte, numa live que eu assisti dele, num vídeo que eu assisti dele, uma canalização, ele diz o seguinte, não conte mais seus anos. Fala para a célula, as células contam os anos. As células contam. Fale para suas células não contarem mais os anos. Pare de contar os anos. Não coloque mais velhinha em cima do seu bolo, dizendo quantos anos de fabricação você tem. Porque o ano de fabricação é o que menos importa. Eu acredito, realmente eu acredito que nós estamos caminhando, e não vai ser na nossa geração, obviamente, mas nas próximas, para essa longevidade de 900 anos. É para lá que a gente está indo. Agora, veja bem, a gente não vai chegar nisso nessa nossa encarnação, né? Então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar essa questão? Porque realmente ficar velha, ou mesmo envelhecer, não é uma boa coisa. Não é uma coisa natural, não é? Não é uma coisa saudável. É saudável amadurecer, é saudável ficar, como é que é, Ama?
Como é que é? Clássica. Que você é? Clássica. Clássica. É muito saudável, é maravilhoso. Porque, gente, a sabedoria, a maturidade é a coisa mais linda que existe. A gente não tem maturidade quando é adolescente, a gente não tem maturidade quando é jovem. Essa maturidade que a gente tem hoje, e que eu vivo isso diariamente, as pessoas admiram a maturidade. Admiram a sapiência, a sabedoria. E admiram mais ainda o fato de eu ter essa energia que nem a Rosida que colocou, né? A Marta também disse, né? Que energia boa e tal. As pessoas admiram porque eu sou muito jovem. Outro dia uma menina falou assim, eu não consigo nem chamar você de senhora, porque... Sabe assim? Agora, engraçado, né? A aparência, no fim das contas, é o que menos conta. Porque não tem aquela frase, a beleza está nos olhos de quem vê? Por exemplo, a gente vê a Denise, a Andrea é um pouquinho mais clássica, né? A Denise é bem palhaça. Então, é bem palhaça. Então, assim, não dá para achar que a Denise é velha, porque ela parece uma criança brincando, né? Ela o tempo todo se divertindo, brincando. Então, isso daí é muito mais forte, aparece muito mais, as pessoas percebem muito mais do que as rugas no rosto da gente. Eu falei para Deus assim, olha Deus, né? Eu lembro que eu tive um tete-a-tete, uma DR com Deus, eu disse para ele, olha, seguinte, né? Perto dos 60 anos, foi uma vida dura, uma vida difícil, né? Uma vida de desafios, às vezes até sacrifícios. Então vamos combinar que daqui para frente vai ser, né? Eu vou viver mais 60 anos na leveza? Vamos combinar? Já para equilibrar a coisa. E Deus topou, ele achou sensacional a ideia. Eu tenho certeza que ele achou. E aí, quando eu comecei a falar para as pessoas isso, que eu ia viver até 120 anos, e se tiver bom eu fico mais, as pessoas acreditam. Elas acreditam em verdade nisso. Para mim é verdade. Para mim é verdade. Então, eu não estou envelhecendo. E nem, muito menos ficando velha. Eu estou renovando, eu estou me renovando. Eu falo que eu vou estar com 120 anos melhor do que eu estou hoje. Porque, gente, é óbvio. O que está vindo aí, as medbeds, por exemplo, toda a tecnologia, toda a ciência, toda a novidade que está vindo, vai fazer com que a gente tenha muito mais saúde, muito mais, um corpo muito mais inteiro, né? Muito mais novo, jovem, enfim, muito mais restaurado do que a gente tem hoje. Porque hoje a gente está cheio de agrotóxicos, cheio de veneno para todo lado, é no ar, é na água, é na comida, em todo lugar. Tudo isso vai desaparecer, tudo isso vai... A nova terra que está vindo, né? A nova era, a era de aquário, né? Que é tão esperada por todas as civilizações, ela vai trazer uma vida completamente diferente e saudável e nova. A gente não vai ter mais doença, não vai ter mais... não vai envelhecer como a gente está envelhecendo. Porque o que envelhece a gente, na verdade, é essa programação que a gente traz e acredita nela. Eu não acredito, então as pessoas estão dizendo, nossa, Olivia, outro dia mesmo uma amiga minha falou, não, você está ficando mais nova, o que acontece? Mas isso, eu estou dizendo isso para mim desde os 59 anos, viu, Denise? Faz tempo, mas eu estou dizendo isso, entendeu? Desde os 59 anos. Agora, muito antes disso, aos 20 e poucos anos de idade, eu já cuidava da minha mente. Gente, cuidar da mente é essencial. Não adianta, se você acredita que você está envelhecendo, que você vai ficar doente, que é normal ficar doente quando envelhece, é isso que vai acontecer, porque as suas células, como diz o Caio, as suas células ouvem você. Elas ouvem você, é a chefe, é o seu comando. Envelheça, envelheça.